Você já se perguntou como uma das maiores potências econômicas do mundo pode estar enfrentando um colapso silencioso dentro das suas próprias casas? Famílias inteiras nos Estados Unidos estão revendo seus orçamentos. Nos anos 1950, 60, 70, ser classe média nos Estados Unidos da América era sinônimo de ter uma casa própria, mas passa por alguns fatores que, somados, formam uma tempestade perfeita. Inflação acumulada, o preço da gasolina disparou. Aluguéis subiram em ritmo recorde. Há 20 anos, cursar uma universidade pública nos Estados Unidos da América era acessível. Hoje muitos jovens saem da faculdade com dívidas que podem ultrapassar $100 mil. A armadilha é ainda maior. Como os salários não acompanham os gastos, o uso do cartão de crédito dispara. Ou será que a classe média, como ideal, já não existe mais? O resultado? Dívidas impagáveis, juros altíssimos e uma população que vive no limite. Mês após mês, que hoje há basicamente dois grandes grupos. Os que vivem com estabilidade, a inflação corroeu salários. O preço dos alimentos disparou, aluguéis pesaram mais no orçamento e muitos brasileiros recorreram ao crédito para sobreviver. Votos de protesto, movimentos antissistema, desconfiança em relação à mídia e às instituições, é um ciclo perigoso. Financeira menos, geralmente os 10% mais ricos e os que oscilam entre a instabilidade e a vulnerabilidade econômica. Essa polarização social vem se agravando. Hoje esse número caiu para menos da metade. Isso não é apenas uma questão econômica, é uma transformação profunda na identidade nacional. Isso os prende por décadas. Eu quero muito saber como você tem percebido essa transformação no seu dia a dia. A precarização do trabalho e o custo crescente da saúde e da educação indicam que os próximos anos serão ainda mais desafiadores. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Mas a realidade atual tá bem diferente. O aluguel, a comida, a gasolina, tudo tá muito mais caro. Enquanto em 1980, uma casa custava em média 3 vezes o salário anual de uma família. Hoje esse número saltou para mais de 7 vezes, e não para por aí. O custo da educação universitária aumentou mais de 180% nas últimas décadas. Bem, apesar de todas as nossas dificuldades, algumas coisas são melhores por aqui. Por exemplo, nosso sistema de saúde público, mesmo com seus problemas, oferece cobertura universal. Nos Estados Unidos da América, uma simples ida ao hospital pode resultar em uma dívida gigantesca. Existem movimentos e propostas para tentar reverter essa situação. Discussões sobre aumento do salário mínimo? Já tinha ideia de como estava a realidade americana? Juntos, podemos criar discussões mais profundas sobre esses temas que afetam o mundo todo. Deixa seu comentário aqui embaixo compartilhando sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre economia e sociedade. Reforma do sistema de saúde e educação mais acessível estão cada vez mais presentes no debate público. E o salário? Bem, ele não acompanhou essa alta no mesmo ritmo. Enquanto a classe média encolhe, a desigualdade só aumenta. O 1% mais rico dos americanos possui mais riqueza do que os 90% mais pobres, juntos. Isso mesmo que você ouviu. Nos últimos anos, o famoso American Dream está se tornando cada vez mais distante para milhões de americanos. Até o próximo vídeo. A média de dívida por família já passa dos $155 mil dos Estados Unidos. É muito dinheiro! Um salário mínimo nos Estados Unidos da América, que varia entre $7,25 dos Estados Unidos e $15 dos Estados Unidos por hora, dependendo do estado, mal cobre as despesas básicas em grandes cidades. Por mais que tenhamos problemas históricos com desigualdade, informalidade e pobreza estrutural, a crise americana serve como alerta. Sem distribuição de renda e políticas sociais adequadas, pode levar a uma sociedade cada vez mais desigual. Será esse o novo normal? Economistas alertam para o risco de uma nova recessão, que pode afetar não só os Estados Unidos da América, mas o mundo todo. A classe média americana, que já está sendo espremida, pode encolher ainda mais, fortalecer políticas públicas de inclusão e, principalmente, entender que uma sociedade equilibrada depende de uma classe média forte. Sem ela, o risco de colapso social aumenta. Afinal, se até o país mais rico do mundo está vendo sua classe média encolher, o que podemos esperar por aqui? Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto que está deixando muita gente preocupada: a crise do custo de vida nos Estados Unidos e o possível desaparecimento da classe média americana. Aquele sonho americano de ascensão social através do esforço individual está sendo substituída por uma realidade de frustração e estagnação. Eles atrasam o sonho da casa própria, do casamento, de ter filhos,
especialmente nas grandes cidades, e os salários, esses ficaram praticamente estagnados. A classe média brasileira sempre foi mais vulnerável, menos protegida. Já nos Estados Unidos da América, isso é um baque cultural, um choque de realidade que está levando milhões de americanos a reverem suas certezas mais básicas. Ou seja, o poder de compra encolheu, salários congelados, aumento do custo de vida e a radicalização do debate público. O crescimento de discursos populistas e até a instabilidade institucional são reflexos de uma população frustrada, que sente que o sistema não funciona mais para ela, principalmente. Um sistema que deixou de funcionar para quem está no meio da pirâmide. Um estudo recente mostrou que mais de 40% dos americanos têm algum tipo de side job, ou trabalho extra, apenas para complementar a renda. E não estamos falando de luxos. É para pagar contas básicas. Um carro na garagem, férias com a família e até uma boa aposentadoria. Tudo isso com apenas um dos cônjuges trabalhando. Hoje, mesmo com 2 adultos empregados, muitas famílias mal conseguem pagar o aluguel, a creche e a comida da semana. O que aconteceu? Cortando os supérfluos e até o básico. E o mais preocupante, isso está deixando um rastro claro. A classe média americana. Mas contudo, custando quase o dobro. Essa é a realidade de milhões de americanos hoje. E o mais alarmante, isso não é apenas uma crise econômica. É uma mudança estrutural no estilo de vida da maior parte da população, que já foi o símbolo de prosperidade e estabilidade, está, aos poucos, desaparecendo. Vamos voltar algumas décadas. A resposta é complexa. Só em 2023, o custo médio de uma cesta básica nos Estados Unidos da América aumentou 11%. Imagine ganhar o mesmo que ganhava há 10 anos. Um exemplo claro é o da educação. Outro sintoma dessa crise é o número de empregos secundários e o crédito, mas o que talvez mais impressione é a mudança cultural que isso tem provocado. A ideia de American Dream. Isso nos leva a uma pergunta importante. O que significa ser classe média hoje nos Estados Unidos? Será ter um carro financiado e viver com dívidas? Ter 2 empregos e ainda não conseguir fazer uma reserva de emergência? Muitos economistas acreditam que sim, e aqui vale um paralelo importante com o Brasil. Nos últimos anos, o Brasil também viu sua classe média sendo pressionada. Mas a diferença é que, no nosso caso, essa fragilidade já era, em grande parte, conhecida, e tudo isso tem consequências políticas. E isso tem sido visível nas últimas eleições americanas. Um dado revelador: nos anos 1980, mais de 60% da população americana se identificava como classe média. E quando olhamos para o futuro, a situação não parece muito mais animadora. A automação, a inteligência artificial. Será que estamos caminhando para um modelo de sociedade em que uma minoria muito rica concentra quase toda a renda, enquanto a maioria vive em constante instabilidade? E se sim, o que podemos aprender com isso no Brasil? É hora de repensar o modelo econômico? Você já percebeu mudanças parecidas por aqui? Você sente que sua renda já não cobre mais o que cobria antes? Comenta aqui embaixo. No próximo vídeo, vamos analisar outro lado dessa moeda, como grandes empresas lucram com essa crise silenciosa e como isso pode influenciar até as decisões políticas. Fala pessoal, você já deve ter ouvido falar que os Estados Unidos são um país dos sonhos, onde todo mundo tem chance de prosperar, certo? Imagina só, uma família americana comum hoje precisa trabalhar muito mais do que há 30 anos para manter o mesmo padrão de vida. Vou te dar alguns números que vão te surpreender. Muita gente pensa que ganhar em dólar é sinônimo de riqueza, mas a realidade é bem diferente. E sabe o que é mais impressionante? Mas você deve estar se perguntando: e como isso se compara com o Brasil? E falando em dívidas, os americanos estão mais endividados do que nunca. Cartão de crédito, financiamento estudantil, hipoteca. As previsões para 2025 não são muito animadoras, mas nem tudo está perdido. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América serve como um alerta importante. Desenvolvimento econômico. E você, o que acha dessa situação? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse assunto tão importante, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.